De Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, talvez um dos textos mais conhecidos do mundo cristão, desde o princípio da igreja, e nós vamos estar refletindo sobre o que ele significa e como nós podemos ser edificados pelo Senhor por meio dessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 6, versículos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus bendito, na tua presença, nós queremos agradecer a ti pela oportunidade de conhecer mais da tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco através da tua igreja aqui na terra, que é boca de Deus aqui na terra, Pai. Que neste momento o Senhor possa estar abençoando esta palavra, esta pregação, para que os nossos corações sejam, Deus, edificados, Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que possamos, Pai, ser iluminados para compreender o que o Senhor tem para nos ensinar com esta mensagem. É no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém, amados. Amados, como eu disse, esse talvez é um dos textos mais conhecidos do mundo cristão, a oração, a famosa oração do Pai Nosso, também conhecida como oração do Senhor, ou oração dominical. Aqui, amados, o Senhor Jesus, Ele está nos ensinando como nós devemos orar, como nós devemos falar com Deus, e Ele nos ensina por meio dessa oração. Essa oração do Pai Nosso, ou oração do Senhor, é um modelo de oração, que nós podemos aprender com esse modelo para usar nas nossas orações. Podemos também proferir esta oração, sim, podemos orar esta oração, como ela está escrita, desde que entendamos exatamente o que ela tem para nos dizer e o que nós estamos falando quando usamos essas palavras. Então, amados, é muito importante para nós entendermos o que o Senhor Jesus está nos ensinando por meio dessa oração. O contexto desse texto, ele está ensinando os discípulos a como eles devem orar, como eles devem se dirigir ao Senhor em oração. E perceba que Jesus, ele quando orares, e ele não fala se orares, mas quando orares, porque a oração, amados, ela faz parte da vida do crente. A oração, ela é uma coisa que está junto com a vida cristã. Não existe vida cristã, vida com Deus, sem oração. Não tem como, é impossível ter uma vida com Deus sem oração. Por isso, Jesus fala: quando vocês orarem, e aí ele ensina essa oração. Essa oração, meus irmãos, quando a gente debruça sobre ela, nós entendemos que ela foi organizada de um jeito muito bem feito. Ela está muito bem organizada. Ela começa com uma introdução, que a gente chama de prefácio. Depois ela faz 6 pedidos a Deus. 6 pedidos. É uma oração que pede a Deus 6 coisas. Dessas 6, 3 tem a ver com a nossa relação com Deus. São pedidos em relação a Deus. E os outros 3 são pedidos que têm a ver, obrigado, pastor, com a nossa relação com o nosso próximo, com nós mesmos, né? Não só o nosso próximo, mas com nós mesmos também. Então, é uma oração muito bem feita, muito bem organizada, com uma introdução, 3 pedidos em relação a Deus e outros 3 pedidos em relação a nós mesmos. E a introdução, ou prefácio dessa oração,
Ele diz assim, começa assim: Pai nosso que estás nos céus. Essa é a introdução dessa oração. Pai nosso que estás nos céus, o prefácio dessa oração. Esse texto, meus irmãos, essa pequena frase, Pai nosso que está nos céus, tem muito a nos ensinar, porque ela revela a quem nós estamos orando. Ela revela com quem nós estamos conversando e como nós, como crentes, como cristãos, devemos nos dirigir a Deus em nossas orações. Ele começa dizendo, chamando Deus de Pai. Pai. É assim que o crente ele tem autorização para chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai, no início da oração. É interessante, meus irmãos, que essa expressão, ela nos diz que nós podemos nos aproximar de Deus confiando na sua bondade paternal como Pai. Lá em João capítulo 1, verso 12, diz que a todos quanto receberam, todos os que recebem a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, o crente, meus irmãos, ele é feito filho de Deus. Filho de Deus. Deus adota o crente como um filho. E assim ele pode chegar na presença de Deus, chamando a Deus de Pai. É isso que a Bíblia nos orienta. Isso demonstra também que nós podemos ter intimidade com Deus, como filhos se achegando diante do Pai. O filho que se achega diante do Pai, confiando no amor do Pai, confiando que o Pai tem o melhor para ele. E é a esse Pai que nós nos achegamos com os nossos pedidos, com o que nós queremos pedir ao Senhor. E nós nos dirigimos a Ele como Pai. Mas não somente Pai, é o Pai nosso, nosso Pai, esse pronome possessivo. Ele é o meu Pai, mas não é só o meu Pai, é o nosso Pai, ou seja, Pai de todos os crentes que se entregaram a Jesus Cristo. Esses crentes que se entregam a Jesus Cristo se dirigem a Deus como Pai. E nós, como cristãos, meus irmãos, nós somos membros de um povo numeroso, feito de filhos de Deus. Por isso nós nos dirigimos a Deus como Pai nosso, ou nosso Pai. É nesse sentido que Jesus está nos ensinando. Essa frase, nosso, vai se repetir ao longo dessa oração. Nós temos perdoado nossos devedores, o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas. Isso mostra, meus irmãos, a coletividade da igreja. Não existe vida cristã sozinha, não há vida cristã isolada. Somos um povo, o povo de Deus. E como igreja, nos dirigimos a Deus como Pai nosso. E Jesus coloca mais uma informação acerca desse nosso Pai. Ele é o Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que está nos céus. Aqui, meus irmãos, nós entendemos a soberania, a grandeza, a majestade, o quão alto Deus é acima de nós, o quão superior Deus é acima de nós. Ele é o nosso Pai, sim, é verdade, temos intimidade com Ele, mas Ele é muito superior a nós, Ele é infinitamente superior a nós. Por isso Ele coloca Pai nosso que estás nos céus. Então, isso significa, amados, que nós nos achegamos a Deus com reverência e com o devido entendimento de sua soberania, do seu poder e da sua majestade, como Deus acima de todas as coisas. Não há nada que está acima de Deus. Pelo contrário, Ele está nos céus.
Pai nosso que estás nos céus, e nós estamos na terra. Deus é superior a toda a sua criação. Ele é maior do que toda a sua criação. Por isso nós dizemos, Pai nosso que está no céu. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo 113, versículos 4 e 6, onde o salmista fala um pouco dessa grandeza de Deus. Salmo 113, versículos 4 a 6. Salmo 113, versículos 4 até os 6. Diz assim: Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. O nosso Deus, meus irmãos, ele tem o seu trono nas alturas, acima de nós. Ele é grandioso, e ele diz, meus irmãos, que é um Deus que se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Não é o céu e a terra que se inclina para ver a Deus, mas é Deus que se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra, uma vez que Ele é grandioso, Ele está acima de tudo e não há ninguém semelhante a Ele em sua grandeza. Ele é excelso, está acima de todas as nações, por isso dizemos, Pai nosso que está nos céus, Ele está acima de tudo e qualquer coisa, Ele é transcendente, mas também nós podemos nos achegar a Ele como filhos, na sua presença. Amados, depois dessa introdução nessa oração, o apóstolo Mateus, ele registra na oração de Jesus os pedidos, as petições, e são 6 pedidos, como eu havia dito. Ele começa, meus irmãos, nas suas petições, com pedidos em relação a Deus, pedidos em relação a coisas espirituais, e depois ele vai pedir coisas materiais, mas primeiramente coisas espirituais têm a ver com o que está em Deus. E isso é interessante, meus irmãos, porque a prioridade dos nossos desejos, a prioridade da nossa vida tem que ser a glória de Deus, tem que ser a nossa preocupação principal, tem que ser a preocupação com relação ao nome de Deus, a vontade de Deus. Isso é a nossa preocupação primeira. E aí depois, em segundo lugar, segunda prioridade, aí sim as nossas coisas. As coisas de Deus em primeiro na nossa vida, em primeiro nas nossas orações, primeiro nos nossos desejos. A oração é um momento que a gente está colocando diante de Deus os nossos desejos, o que a gente quer. E em primeiro lugar ele coloca coisas em relação a Deus, mostrando que o crente, a prioridade para o crente é em relação às coisas do reino, às coisas de Deus. Essa é a prioridade do crente. Por isso, os primeiros pedidos, os versos 9 e 10, são pedidos acerca de Deus, do seu reino, da sua vontade. O primeiro pedido, meus irmãos, está no versículo 9 ainda, no finalzinho do verso 9, e é um pedido que diz assim: santificado seja o teu nome. Ele começa se dirigindo a Deus, Pai nosso que estás nos céus, e aí ele pede a Deus: Deus, santificado seja o teu nome, que o seu nome seja santificado. E aí a gente pode ter uma dúvida aqui, mas Deus não já é santo? Por que ele está pedindo para o nome de Deus ser santificado, sendo que é uma coisa que Deus já é santo? O que significa, meus irmãos, dizer santificado seja o teu nome? Amados, quando Jesus coloca isso nesse modelo de oração,
Ele quer que a gente ore para que o nome de Deus seja honrado. Honrado. Quando, amados, nós dizemos santificado seja o teu nome, que nós precisamos santificar o nome de Deus, é o contrário, o oposto de tomar o nome de Deus em vão. Ou a pessoa toma o nome de Deus em vão, ou ela santifica o nome de Deus na vida dela. São coisas contrárias. Então, da mesma forma que a Bíblia fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ela fala, santificado seja o teu nome. Ela não quer que o nome de Deus seja tomado em vão, mas seja assim santificado, seja honrado, seja respeitado. Nesse pedido, meus irmãos, nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de honrar a Deus como lhe é devido, na proporção da sua grandeza, como nós vimos aqui. Nós reconhecemos que é difícil e nós somos incapazes, mas pedimos a Deus para que em sua graça Ele nos habilite a honrar, a respeitar, a estimá-lo altamente por tudo que Ele é. Então, meus irmãos, quando eu digo santificado seja o teu nome, eu quero que o nome de Deus seja honrado aqui na terra. Eu quero que o nome de Deus seja respeitado aqui na terra. Eu quero que os homens, as pessoas, honrem a Deus com as suas vidas. Eu quero que na minha vida o nome de Deus seja glorificado. O homem, meus irmãos, e toda a criação, ela foi criada com um único propósito: glorificar a Deus. Nós existimos, nós respiramos para glorificar a Deus com as nossas vidas, para honrar a Deus com as nossas vidas. E é isso que Jesus coloca como primeiro item da oração, como primeiro pedido, que o nome de Deus seja honrado, que o nome de Deus seja santificado, seja mantido santo e assim continue. Esse é o pedido, meus irmãos, que nós precisamos orar para isso cada vez mais, ainda mais nesse mundo que é hostil ao Evangelho, que é hostil à palavra de Deus, sempre foi, é e vai continuar sendo, até a volta de Cristo. Só na volta de Cristo que essa realidade vai ser transformada. Mas enquanto isso nós oramos para que o nome de Deus seja respeitado, seja honrado e não seja desonrado com as nossas vidas. Amados, ore para que o nome de Deus seja devidamente reverenciado, temido e obedecido. Esse é o primeiro pedido dessa oração. O segundo pedido dessa oração está no início do versículo 10 e diz assim: venha o teu reino. Depois de falar acerca do nome de Deus, ele vai pedir acerca do reino de Deus. Amados, quando eu oro pedindo ao Senhor, venha o teu reino, eu estou pedindo para que o reino de Deus venha sobre a terra, se expanda sobre a terra, à medida em que o Evangelho é anunciado nas nações. Nós precisamos, meus irmãos, orar para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Orar para que o reino de Deus cresça aqui na terra, para que mais pessoas, cada vez mais, conheçam a Jesus e venham fazer parte desse reino de Deus. Esse é o pedido que ele está falando. Então, amados, nas nossas orações, oremos pela expansão do reino de Deus, para que os corações dos homens se submetam a Deus e assim o reino dele possa crescer aqui na terra. Deus, meus irmãos, por meio da igreja, ele faz o seu reino aqui na terra, por meio da igreja. A igreja, meus irmãos, é representante desse reino de Deus aqui na terra. Então, se você faz parte da igreja, você faz parte do reino de Deus
aqui na terra. E a nossa oração é que esse reino cresça, que esse reino se expanda. Por isso nós oramos, venha o teu reino. Meus irmãos, ore para a igreja, meus irmãos, para que a igreja possa cada vez mais crescer sobre a terra, para que mais pessoas conheçam a Jesus. Nisso, o reino de Deus vai vindo e vai alcançando mais e mais pessoas aqui nessa terra e nesse mundo. Ore, meus irmãos, para que as igrejas locais espalhadas pelo Brasil e pelo mundo sejam igrejas, meus irmãos, providas de uma liderança fiel à palavra de Deus, porque assim o reino de Deus vem vindo e vai se expandindo. Ore também, meus irmãos, para que o governo e as autoridades do nosso país e também dos outros países permitam a igreja, permitam a pregação da palavra. Graças a Deus nós vivemos hoje em um país em que nós podemos pregar a palavra de Deus. Oremos para que continuemos assim, podendo pregar a palavra de Deus, e que no mundo seja assim, porque até hoje existem lugares em que o evangelho não pode ser anunciado publicamente. Então nós precisamos orar para que o reino de Deus também chegue lá naquelas pessoas, e é isso que nós oramos, dizendo: venha o teu reino. Ore, meus irmãos, para o reino de Deus, inclua o reino de Deus nas nossas orações. Peça, meus irmãos, a Deus para que as ordenanças, a pregação da palavra, o batismo, a Santa Ceia, sejam administrados com pureza na igreja de Deus. Ore por isso, ore pela pureza da igreja, e ore para que esses elementos, a pregação, o batismo e a Santa Ceia, sejam eficazes para a conversão, confirmação e conforto das pessoas. Conversão dos não convertidos por meio da palavra, confirmação, conforto e edificação dos já convertidos por meio da palavra também e por meio também da ceia do Senhor. Ore por isso, meus irmãos, para que o reino de Deus esteja crescendo e crescendo de fato no mundo. Ore, meus irmãos, para que Cristo reine em nossos corações. Precisamos, amados, de corações submissos, corações que se submetem a Jesus, que se prostrem a Jesus. Meus irmãos, precisamos de uma igreja que cada vez mais cresça, e cresça em conformidade com a palavra de Deus. Como nós havíamos dito, a igreja, amados, ela é boca de Deus aqui na terra. Ela é representante do reino de Deus aqui na terra. Então ela precisa desempenhar esse papel com fidelidade. Porque hoje, meus irmãos, nos nossos dias, Deus fala, mas Ele fala por meio da igreja. A igreja é voz profética de Deus nesse mundo. É quem Deus tem para falar por Ele e autorizadamente no nome dEle. A igreja, amados, é a única instituição na terra que pode falar em nome de Deus, se ela estiver fiel à palavra dEle, sempre fiel à palavra dEle. Então, amados, nós precisamos de uma igreja cada vez mais que ore nesse sentido, para a expansão desse reino de Deus. Ore pela expansão do reino de Deus. Ore pelo evangelho ser anunciado na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Ore, meus irmãos, pelos missionários. Será que nós temos orado pelos missionários que estão na linha de frente da expansão do evangelho? Será que nós temos orado pelos ministros do evangelho que dedicam, meus irmãos, para anunciar o evangelho, se dedicam para anunciar o evangelho, a palavra de Deus, e assim o reino dele vai crescendo. Também, meus irmãos, nós devemos orar
pela vinda de Cristo, esperar por ela, ansiar pela vinda de Cristo, porque vai ser na vinda de Cristo que o reino de Deus vai vir em sua plenitude e vai ser totalmente estabelecido nesse mundo para sempre e haverá e existirá eternamente. Ore por isso, se alegre com a vinda de Jesus, espere pela vinda de Jesus, anseie pela vinda de Jesus. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. O apóstolo Paulo está dizendo: meus irmãos, ore por nós. Paulo se colocando como um dos anunciadores do Evangelho. Ele fala: ore por nós que estamos na linha de frente anunciando o Evangelho às nações. Ore por nós para que a palavra de Deus se propague, não só se propague, mas que ela seja glorificada, do mesmo jeito que aconteceu com vocês, que aconteça também com outras pessoas. É isso que ele está dizendo, é o segundo pedido. Precisamos orar pelo reino de Deus, porque fazemos parte dele. Amados, o terceiro pedido, ele pede ao Senhor: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está no final do verso 10. Seja feita a tua vontade. Confesso que esse versículo, essa parte, é difícil de dizer. Para nós, seres humanos, é difícil. Porque nós, como falhos que somos, nós somos incapazes de conhecer e fazer a vontade de Deus por nós mesmos. Se fosse por nós mesmos, nós nem sequer conheceríamos a vontade de Deus e muito menos faríamos a vontade de Deus. O ser humano, ele é naturalmente indisposto à vontade do Senhor Jesus. Desde a queda de Adão, quando Adão e Eva comeram daquele fruto, eles ficaram totalmente indispostos à vontade de Deus. Tanto indispostos que quando eles pecaram, eles nem se preocuparam em procurar a Deus, mas o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. E Deus que foi atrás deles, porque eles já estavam indispostos à palavra de Deus. E aí Deus vai atrás de Adão e Eva, perguntar para eles, não é isso? Então, amados, o ser humano, ele é indisposto à vontade de Deus. O ser humano, meus irmãos, ele é propenso a murmurar contra a providência de Deus. É isso que ele é propenso. Ele é propenso, ao invés de se submeter à vontade de Deus, o ser humano, ele é inclinado a murmurar contra a providência de Deus. Olha o povo de Israel no deserto. Eles eram gratos a Deus por tudo que Deus fazia com eles. Pelo contrário, eles murmuravam. Deus dava alimento, eles diziam: nós temos saudade do Egito, quando a gente tinha aquelas panelas de carne à nossa volta. Temos saudade do Egito, quando nós tínhamos pepinos e cebolas. Eles sentiram saudade até da cebola e do pepino do Egito. Por quê, meus irmãos? Porque eles eram indispostos a se submeter à vontade soberana de Deus. E apesar de Deus cuidar deles, eles eram propensos a murmurar contra a providência de Deus. E aí, às vezes, a gente olha essa história do povo de Israel nas páginas do Êxodo, Levítico e Números, e a gente, às vezes, fica com raiva deles e fala: olha, como é que eles murmuram a respeito de Deus? E se fôssemos nós no lugar deles, qual seria a nossa postura diante da providência de Deus? Meus irmãos, nós não somos inclinados a fazer a vontade de Deus, nós somos inclinados a fazer a vontade da carne.
Por isso a gente pede: Senhor, seja feita a tua vontade. Nesse pedido, nós pedimos para que Deus nos ajude. Que Deus, meus irmãos, tire tudo isso de nós. Ele pode tirar isso de nós. Para que estejamos prontos para conhecer e fazer a vontade de Deus e nos submeter à vontade de Deus com alegria, com fidelidade, com diligência e com sinceridade de coração. Então, quando você diz: seja feita a tua vontade, você está admitindo que a vontade de Deus é melhor do que a sua vontade e que você se submete a essa vontade. Por mais que você não entenda, mas você se submete à vontade de Deus e você deseja que a vontade de Deus seja feita aqui na terra e seja aceita aqui na terra por nós, como ela é aceita nos céus. Por isso ele diz: assim na terra como nos céus. Ele pede isso ao Senhor. Então, meus irmãos, esses são os 3 primeiros pedidos em relação a Deus, depois ao homem. Primeiro a Deus. Esses são os 3 pedidos. Agora, dos versos 11 a 13, ele vai falar dos pedidos acerca de nós, acerca das nossas vidas. E o primeiro pedido que ele coloca é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Amados, quando a pessoa se achega diante da presença de Deus e fala: Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele está pedindo pelo suprimento das nossas necessidades físicas. O pão na Bíblia significa o sustento. E ele pede: Senhor, o pão nosso de cada dia. Nesse pedido, amados, nós reconhecemos que tudo que nós temos vem de Deus, é dom de Deus, é graça de Deus. O sol é graça de Deus, a chuva é graça de Deus, a nossa casa é graça de Deus, o nosso alimento é graça de Deus, a roupa que vestimos é graça de Deus, o respirar é graça de Deus e graça imerecida. Não merecemos, mas Deus dá sem a gente merecer. Aliás, é isso que significa graça. Graça é tudo que Deus nos dá sem a gente merecer. Por isso o nome, graça, porque é de graça mesmo. Você não fez nada por aquilo, você não pagou por aquilo. É graça, de fato. Nós não merecemos, mas reconhecemos que Deus é dono de todas essas coisas. E Ele nos dá graciosamente essas coisas. E Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa expressão de cada dia nos dá hoje é maravilhosa. E tem muito a nos dizer. Sabe por quê? Porque ela nos ensina a confiar na providência do nosso Deus. O povo de Israel no deserto, eles estavam no deserto. Eles não tinham como plantar nem colher, e mesmo se tivesse, eles estavam caminhando, não tinha como plantar e esperar a planta nascer para eles pegarem. Eles estavam no deserto, mas o Senhor, sabendo disso, todos os dias de manhã, bem cedo, Ele fazia cair o pão dos céus. E eles saíam da tenda de manhã bem cedo e estava lá o chão cheio de alimento, cheio de comida para eles. Então, só que Deus deu uma ordem para eles. Diz assim: olha, o pão, o alimento está lá fora. Vocês vão pegar uma vasilha suficiente para um dia e vão colocar nessa vasilha e vão guardar. Vocês não vão pegar para 2 dias, para 3 dias, para 4 dias, para a semana, não. Vocês vão pegar só para hoje. Sabe por que Deus queria que pegasse só para hoje? Para que a pessoa aprendesse a confiar que no outro dia ela ia acordar e o pão estaria lá de novo para ela. É a providência, é o cuidar de Deus. E se alguém duvidasse de Deus e pegasse 2 vasilhas, o que acontecia? Apodrecia, estragava, porque a pessoa tinha que aprender a confiar que no outro dia o Deus que supriu hoje, supre amanhã.
Por isso, meus irmãos, nós precisamos confiar em Deus, que Ele supre as nossas necessidades. Ele não deixa faltar o nosso pão, o pão nosso de cada dia. Ele supre. E a cada dia nós precisamos confiar. Se Deus proveu hoje, tenha fé que Ele vai prover amanhã. Não entre em desespero por causa da provisão. Saiba que o nosso Deus é um Deus que provê. E Ele quer que nós aprendamos a confiar na providência dEle. Como Ele fez com o povo de Israel, Ele faz hoje. O Deus que fez ontem é o Deus que faz hoje. Então, Ele provê o alimento para o povo e Ele provê hoje para nós o pão nosso, o sustento nosso de cada dia. Nós reconhecemos e pedimos a Deus uma quantidade suficiente dessa graça para que possamos desfrutar e termos continuadamente essas coisas em nossas vidas. Esse, amados, é o pedido acerca da provisão. Podemos confiar que Deus provê para as nossas mesas. Amados, depois ele vai, no verso 12, acrescentar mais um pedido. Ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Amados, o que Jesus quis dizer com isso, com dívida e pedindo perdão por uma dívida? É interessante essa passagem, porque quando nós falamos isso, nós reconhecemos que todos nós, toda a humanidade, no seu estado natural, no seu estado de natureza, somos devedores à justiça de Deus. O ser humano, em seu estado de natureza, ele deve à justiça de Deus. Ele está endividado. Todos nós somos culpados pelos nossos pecados e por isso devedores à justiça de Deus. E não há nada que possa satisfazer essa dívida, é uma dívida muito grande, a não ser uma coisa: Jesus, que nos lava de toda iniquidade. É uma dívida, meus irmãos, muito grande que o ser humano tem com Deus. E só Jesus pode satisfazer essa dívida. Por isso nós nos dirigimos a Ele e pedimos perdão por essa dívida. E Ele pagou em nosso lugar. Jesus pagou essa dívida em nosso lugar. Basta você reconhecer isso e aceitar isso para a sua vida. E aí você terá a sua dívida perdoada. A nossa dívida que nós tínhamos com Deus, nós podemos pedir perdão. E é interessante a pessoa pedir perdão por uma dívida. Imagine uma pessoa que deve milhões e milhões para o banco ou para alguma instituição e simplesmente chegar lá e falar: perdoa a minha dívida. Isso não existe. Não é? A pessoa deve milhões e bilhões e chega e pede perdão pela dívida, para não pagar mais. Isso não existe. Mas com Deus, meus irmãos, isso pode acontecer, sabe por quê? Porque essa dívida não ficou sem pagar, foi paga em um preço muito caro, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Esse foi o preço que Ele pagou pela essa dívida, e por isso nós podemos nos achegar a Ele e pedir perdão por essas nossas dívidas. E ainda assim, meus irmãos, na nossa caminhada cristã, muitas vezes nós erramos ainda, falhamos e pecamos contra Deus por meio das nossas atitudes, por meio de nossos pensamentos, por meio de nossas palavras, por meio do nosso relacionamento com o próximo. O pecado, ele ainda continua no mundo, ele ainda não foi banido. Vai ter um dia que o pecado vai ser expulso do mundo, mas ainda não foi. E muitas vezes nós falhamos contra Deus. E nas nossas orações nós precisamos nos achegar ao Senhor e pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, mas confiantes de que Ele nos perdoa. Ele é um Deus misericordioso e perdoador. Então nós podemos nos achegar a Deus e dizer: Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas. Mas aqui, meus irmãos, Jesus vai colocar um aspecto muito sério
nesse pedido de perdão. Ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Dizemos: Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas ofensas, do mesmo jeito que eu tenho perdoado quem me ofendeu. Perdoa a minha dívida do mesmo jeito que eu tenho perdoado quem me deve. Então, meus irmãos, para nós esperarmos o perdão de Deus, é preciso conceder perdão ao próximo. Não podemos esperar o perdão de Deus se nós mesmos não perdoamos quem nos ofendeu. Se não perdoamos uma pessoa que nos ofendeu, não podemos esperar o perdão de Deus. Se a gente mesmo não perdoou, como é que eu vou pedir para Deus um perdão de uma dívida se eu tenho quem me deve e não perdoo? Aí Deus me perdoa e a outra pessoa continua me devendo? Não é assim que funciona no reino de Deus. Olha o versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, amados, se você quer ser perdoado por Deus, perdoe também quem te ofendeu. Jesus, ele ensina o perdão. Lá em Mateus, meus irmãos, Mateus capítulo 18, Deus começa a falar sobre o perdão. E ele fala primeiro da ovelha perdida. A ovelha que se perdeu, saiu por aí e se perdeu. E o pastor de ovelhas, ele vai atrás desta ovelha e resgata essa ovelha. Perdoa essa ovelha. Depois de falar da ovelha perdida, ele fala como nós devemos lidar com aqueles que erraram contra nós. E o jeito que ele ensina é por meio da longanimidade. Ele diz: se alguém errar contra você, você vai até ele, você vai falar com ele para ganhar ele. E aí você, mesmo se ele resistir de primeira, você vai oferecer de forma longânima o perdão para ele várias vezes e de várias formas. Só se ele de fato não quiser mesmo, aí não tem o que fazer. Mas você vai oferecer muitas vezes o perdão para essa pessoa. É necessário perdoar. E aí o apóstolo Pedro, depois que Jesus fala isso, diz: mas Senhor, até quantas vezes eu vou ter que perdoar? Até 7? E Jesus diz: eu não te digo que 7, mas 70 vezes o 7. E aí, logo em seguida, Jesus conta uma parábola, a parábola do credor incompassivo. Era um homem, meus irmãos, que devia uma dívida imensa, impagável para um rei. E o rei vai cobrar essa dívida. O rei quer essa dívida paga. E ele fala: Senhor, não, espera, eu vou ver os meus negócios e vou tentar pagar para o Senhor. E aí o rei diz: você não me deve mais nada. Eu te perdoo dessa sua dívida. E aí ele volta feliz para casa, ele foi perdoado, até porque não tinha nem como ele pagar. Ele tentou enrolar o rei, falar que ia pagar, mas não tinha como ele pagar, era uma dívida muito grande. Jesus coloca lá um valor absurdo. E aí ele volta para casa feliz da vida, só que ele tinha um servo dele, que devia uma quantia insignificante para ele. E ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida enorme. Mas aí, meus irmãos, quando ele encontra esse servo, ele pega esse servo e humilha esse servo e diz: você vai me pagar essa dívida que você me deve. Ele tinha acabado de ter sido perdoado e não conseguiu perdoar quem devia muito menos para ele. Quando o rei ficou sabendo disso, o rei mandou prendê-lo até que ele pagasse a dívida toda, porque ele foi perdoado, mas não soube perdoar. Amados, Deus nos perdoou de uma dívida impagável, que nós jamais poderíamos pagar. E Ele pagou esse preço na cruz do Calvário. E se Deus nos perdoou dessa dívida impagável, como nós não podemos perdoar aquele que nos ofendeu de uma dívida muito, muito, muito inferior? É necessário, meus irmãos, para esperarmos o perdão de Deus,
também perdoarmos. Por isso, meus irmãos, esse pedido é muito sério, porque você está chegando diante de Deus e falando: Senhor, me perdoa as minhas dívidas do mesmo jeito que eu tenho perdoado quem nos ofendeu. E se eu não tiver perdoado e fazer esse pedido para Deus? Deus que sonda todos os nossos corações e sabe de todas as coisas, e dizer: Senhor, me perdoa, assim como eu tenho perdoado. E se eu não tiver perdoado? Então é necessário, meus irmãos, viver uma vida cristã sem mágoas contra ninguém, porque se não perdoarmos, não podemos esperar o perdão de Deus. É o que Jesus ensina nessa oração e na parábola. É necessário perdoar quem nos ofendeu. E o último pedido que ele nos diz é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse é o último pedido. Ele pede, meus irmãos, aqui, reconhecendo a fragilidade. Ele é frágil e ele é propenso a cair em tentações. Podemos, meus irmãos, ser tentados e mesmo cair em tentações. Pode acontecer de sermos tentados e cair, mas nós pedimos a Deus força para que Deus nos ajude a resistir o pecado que nos assedia o tempo todo. O pecado fica nos assediando e nós precisamos ter força para resistir. E só Deus pode nos dar essa força, porque sem Deus nós caímos mesmo, de fato. Então nós pedimos: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas me livra dessas coisas. Precisamos ser como José no Egito, que deu bom testemunho em tudo, ninguém tinha nada contra ele. Ele deu bom testemunho. Na casa de Potifar, Potifar confiava tanto em José, que entregou nas mãos de José toda a gestão da casa dele, toda a administração da casa dele, porque ele confiava em José. E quando José esteve diante de uma tentação muito grande, ele resistiu, ele não caiu, ele foi forte e não caiu, porque para ele antes importava agradar a Deus, agradar ao Senhor, e aí ele resistiu, ele foi forte. Então vamos pedir a Deus essa força, como ele deu para José, ele pode dar para a gente também, e a gente resistir essas tentações, meus irmãos, porque nós somos fracos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Então, se você pensa que você está em pé, vigie, para que você não caia. Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, então precisamos, meus irmãos, ter força. Oremos para que fiquemos firmes na tentação, e se cairmos, que sejamos levantados e mais fortes, aprendendo com a experiência que tivemos. Oremos, meus irmãos, pela sua e pelas nossas vidas espirituais, para que sejamos, meus irmãos, totalmente libertos disso. Cremos que haverá um dia que o pecado e as tentações não existirão mais nesse mundo, no mundo vindouro, não existirá mais. Mas, amados, até lá, até esse dia glorioso chegar, precisamos estar cada dia pedindo a Deus força. E aí ele conclui a oração, meus irmãos, com uma palavra que glorifica a Deus e uma palavra que justifica por que desses pedidos a Deus. Ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, nós confiamos em fazer todos esses pedidos a Deus porque nós cremos que dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória, não só hoje, mas para sempre. Por isso que nós precisamos confiar em Deus em nossas orações, porque ele é dono de todas as coisas. Meus irmãos, Deus é dono de tudo. Não há ninguém que tenha nada. Deus é dono de tudo. Então, tudo que as pessoas têm, é Deus quem dá. É Deus quem dá, é Deus quem toma, é Deus quem levanta reis, é Deus quem destrona reis, é Deus quem levanta impérios e destrói impérios quando Ele quer, a hora que Ele quiser.
do jeito que Ele quiser, porque Ele é dono de todas as coisas. Todas as nações caem prostradas diante dos pés de Jesus, porque tudo é dele, e é a esse a quem nós oramos e dirigimos a nossa oração. Que Deus nos abençoe, que possamos aprender com essa oração. Em nome de Jesus, amados, amém. Amém, queridos. Que o Senhor nos desperte para orar mais. Sempre digo, a gente ora tão pouco e orar com consciência. É bom a gente refletir sobre essa oração do Pai Nosso, porque é uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ela realmente é muito rica e contém tudo que nós precisamos para as nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Vamos já terminando, não é, o nosso culto. Eu convido os irmãos para que fiquem em pé, para que possamos orar mais uma vez. Senhor, como é importante a oração, ó Deus, que o Senhor nos desperte para estarmos orando mais, Senhor. Como é importante e como é edificante para nós mesmos. É nós que ganhamos, ó Senhor, a nossa família, os nossos amigos, quando nós oramos. Somos restaurados, somos abençoados, somos confortados, libertados, protegidos. Todas as bênçãos do Senhor vêm sobre nós, chuvas de bênçãos quando nós clamamos. É o Senhor mesmo que disse para que nós entregássemos tudo ao Senhor, lançássemos nossos medos, nossas preocupações, nossas necessidades, Senhor, e às vezes nós deixamos essa riqueza, ó Deus, de lado e nós tentamos resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças, quando o Senhor quer nos abençoar e é por meio da oração. A oração é o canal onde recebemos aquilo que nós necessitamos para as nossas vidas, e é por isso que nós te pedimos que o Senhor nos motive, coloque em nós o interesse, o discernimento da importância da oração nas nossas vidas, Senhor, que possamos reservar tempo. Ó Deus, é tanta correria e nós acabamos priorizando as coisas erradas nas nossas vidas, quando nós deveríamos priorizar o Senhor, a comunhão, a intimidade contigo em primeiro lugar, porque assim nós ganharíamos muito mais. Nós produziríamos muito mais do que, ó Senhor, se nós mesmos fôssemos fazer sozinhos. Que nós possamos aprender e que essa palavra ministrada hoje possa ficar no nosso coração, na nossa mente, que possamos praticá-la no decorrer da semana. Por falar em semana, nos dê uma semana abençoada. Ó Deus, que a Tua mão poderosa possa estar sobre as nossas vidas, nas nossas idas e vindas para o trabalho, para onde formos, onde estivermos, que possamos receber de Ti a proteção, a graça, a bênção, esteja operando grandemente, poderosamente na vida de cada um, ó Pai, curando, restaurando, libertando, abençoando, abrindo portas, porque porta que o Senhor abre ninguém pode fechar. Senhor, cuida dos Teus servos, venha nos abençoar com as Tuas bênçãos poderosas, e nós vamos comprometer nesta noite que vamos orar mais ao Senhor durante essa semana, vamos dedicar mais tempo, Senhor, porque a Tua palavra nos motiva a isso, a Tua palavra que penetra no nosso coração, nos despertando, ó Deus, nos motivando, ó Deus amado. Nós te agradecemos por tudo, ó Senhor, e oramos em nome de Jesus. E agora, queridos, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor eterno e grandioso do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa esteja com todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor. Para nós